Bom, nessa aula aqui eu vou comentar com vocês um pouco sobre motores de indução, tá? Onde eu vou trabalhar basicamente o circuito equivalente de um motor de indução, para a gente entender os parâmetros operacionais do motor de indução. Então, o motor de indução, principalmente o motor trifásico de indução, ou também chamado de assíncrono, ele é um dos motores mais utilizados no ambiente industrial, tá? No ambiente comercial também. Então, é de extrema importância entendermos os parâmetros operacionais, mesmo que isso muitas das vezes não seja necessário para, digamos, para a operação desse tipo de máquina. É importante que a pessoa conheça o circuito equivalente do motor de indução para desenvolver feeling de entendimento do que ocorre em uma máquina de indução, tá? Então, é por isso que eu decidi realizar essa aula aqui. A outra importância também é para pessoas que estão buscando oportunidades como concursos públicos, onde as aulas de máquinas elétricas são aulas importantes nesses tipos de concursos públicos, tá? Então vamos lá. Nessa aula eu vou falar sobre circuito equivalente, tá? Então vamos lá. O motor de indução ele é um motor um pouco diferente na operação em relação às máquinas síncronas, tá? Esse tipo de motor, o trifásico, né, o motor de indução trifásico, ele é visto pela rede como um circuito equilibrado, tá? Como um circuito equilibrado. Então, eu posso pegar uma fase desse motor, desse tipo de motor, e trabalhar somente uma fase, realizar um circuito por fase, tá? E depois ter um entendimento completo das três fases, refletindo o que ocorre em uma única fase, tá? A importância do circuito equivalente é para a determinação dos parâmetros de circuito, como nós vamos ver aqui, tá? E entender sobre rendimento de uma máquina a partir das perdas que ocorrem no cobre, no núcleo, tá? A potência mecânica e conjugados envolvido, até mesmo as grandezas elétricas que esse tipo de motor vai receber, tá? Então, é de extrema importância para um engenheiro e um técnico ter esse conhecimento sobre máquinas de indução a partir de seu circuito equivalente, tá? Então, esse daqui é o circuito equivalente. Ele não está naquela notação mais usual, onde a gente coloca o núcleo aqui primeiro e depois essas partes aqui do estator após o núcleo, né? E também essa resistência aqui sobre esse parâmetro S, que eu vou comentar agora com vocês. Também ele pode ser representado de uma outra forma, tá? Nessa forma, quem estudou transformadores sabe que esse é um circuito que foi refletido, ou seja, o secundário foi refletido para o primário, e os parâmetros aqui aparecem como parâmetros refletidos, ou seja, ele estava lá no secundário e foi jogado aqui para o primário. Vale lembrar que o motor de indução ele é bem semelhante, tá, a um transformador. Tem uma semelhança muito grande, porque ele tem primário e secundário, sendo que tudo que ocorre no primário será induzido lá no secundário. E por isso que ele é chamado de motor de indução, porque o campo aqui não é alimentado de forma separada, como nas máquinas síncronas. O campo que é induzido a partir do primário. Por isso, máquina de indução, tá? Então, eles são refletidos no estator, assim como lá em transformadores, por um parâmetro alfa, tá? Que significa a relação de transformação que ocorre nesse tipo de máquina. Nesse tipo aqui de circuito, o primário, que está simbolizado aqui de preto, a gente chama como estator. E nesse tipo de máquina, o estator está localizado a armadura, ou seja, a potência elétrica de entrada, né, é dada aqui na parte estática da máquina, na parte que está parada dessa máquina rotativa, que é o estator. Então eu vou alimentar o estator nesse tipo de máquina como motor. Então eu alimento o estator e a parte móvel que está lá no rotor vai receber por indução, tá,
e vai rotacionar uma certa frequência. Tá? Aqui aquelas relações lá de máquinas síncronas, que a velocidade síncrona de uma máquina é 120 vezes a frequência sobre o número de polos, é válida aqui. Só que vale lembrar que esse tipo de máquina ele não gira na velocidade síncrona. Ela não gira na mesma velocidade do campo girante. Tá? Aqui tem campo girante, mas a velocidade que essa máquina vai girar, ela vai acompanhar o campo girante, não na mesma velocidade, mas com uma certa diferença entre a real velocidade nominal dessa máquina, tá, com a velocidade síncrona. E a gente chama isso de S, de um parâmetro S, tá? Escorregamento, que é justamente esse S que aparece aqui. S significa escorregamento. Escorregamento, S, é a diferença, pode ser representada dessa forma, como percentual, entre a velocidade síncrona e uma velocidade nominal. Então, quando vocês pegarem o dado de placa de um motor, lá vai ter número de polos, tá? E a velocidade nominal. Tá? Então, a partir do número de polos e da frequência da rede, vocês podem calcular a velocidade síncrona desta máquina e depois achar o escorregamento, porque geralmente os dados de placa dizem a velocidade nominal da máquina. Tá? Basicamente, também a velocidade nominal ela pode ser representada dessa forma, onde a velocidade nominal do motor é dado como a velocidade síncrona vezes 1 menos o escorregamento, onde o escorregamento ele varia sempre de 0 a 1. Geralmente os motores aí estão operando com um escorregamento em torno aí de 5 a 8%, tá? É típico. Tá? A frequência lá da parte móvel, que está de azul, que é o rotor, não é a mesma frequência de entrada aqui do estator. Ela também depende do parâmetro de escorregamento, que é o parâmetro S aqui. Então essas aqui são fórmulas úteis para esse tipo de máquina. Tá? Falando um pouco sobre esses parâmetros aqui, eu tenho aqui a resistência R1 e X1, é justamente a reatância indutiva lá do primário estator e a resistência dos enrolamentos do estator. Tá? Aqui eu tenho uma resistência ligada ao ferro, tá? Ao núcleo desse transformador móvel, que aqui nesse ramo central nós podemos encontrar as perdas no núcleo desse tipo de máquina aqui. Está ligado à parte de magnetização desse tipo de transformador. E a parte em azul eu tenho aqui um outro enrolamento ligado também ao rotor, tá? Uma outra reatância indutiva, e as resistências estão todas ligadas nessa resistência aqui, nesta representação de circuito. A gente pode separar isso daqui, tá? Porque nessa resistência de a potência mecânica útil neste tipo de máquina elétrica. Tá? Bom, então vocês devem estar se perguntando como eu posso encontrar esses parâmetros aqui. A gente pode encontrar a partir de ensaios, e eu vou dizer para vocês agorinha sobre um pouco sobre esses tipos de ensaio. Bom, então como eu falei para vocês, é muito semelhante aos transformadores, tá? O estudo aqui das máquinas de indução, tá? Onde o rotor, que é o secundário, ele está refletido naquele circuito para o estator a partir de um parâmetro alfa. Alfa é dito como relação de transformação. Tá? Então eu pego tudo que está no secundário e jogo para um circuito único, que é aquilo que a gente viu naquele nosso circuito equivalente. Nesse tipo de máquina existe um rendimento mostrado aqui por essa letra. Tá? O rendimento significa a relação que eu tenho entre potência de entrada e potência de saída nesse tipo de máquina rotativa. O rendimento nesse tipo de motor não é 100%, ou seja, aquilo que eu aplico no estator é o que de fato vai ser convertido em potência mecânica? Não. Existem perdas nessa máquina. Algumas delas estão simbolizadas aqui como perdas no núcleo, perdas no cobre, perdas por atrito e ventilação da máquina. Aí sim, essa potência aqui sai refletida no rotor
tá? Mas com diversas perdas de parcelas durante a transformação. Tá? Isso cai muito em concurso, tá? E essas perdas podem ser identificadas também a partir dos ensaios, tá? Dos ensaios nesse tipo de máquina. Aquele ramo central do motor, que está simbolizado lá no circuito equivalente, ele vai ditar as perdas no núcleo, tá? Ou perdas no ferro. Tá? Então, esse ensaio em específico, tá? Ele é um ensaio que a gente chama de ensaio a vazio. Ensaio a vazio porque o eixo da máquina praticamente vai trabalhar a vazio. Tá? Ou seja, aquele escorregamento ele vai tender a zero. Tá? Se o escorregamento ele tende a zero, tá? Antes de eu falar disso aqui, só vamos observar isso daqui. Ó. Aquela resistência lá do rotor, ela pode ser desmembrada, tá? Na parte de resistência onde ocorrem perdas no cobre e onde de fato vai refletir potência mecânica útil, o conjugado lá no eixo do rotor, a potência no eixo do rotor. Tá? E ela também depende do parâmetro de escorregamento. Então olha só, se no ensaio a vazio, tá? Eu vou trabalhar com a máquina sem carga, a vazio, esse S vai tender a zero. Ou seja, praticamente ela vai girar na velocidade do campo girante. Não tem nada incomodando ali o eixo da máquina para que ela, de fato, trabalhe com um escorregamento diferente e uma velocidade diferente do campo girante. Então isso tende a zero, não é zero, mas tende a zero. Então, aqui, esse cara aqui vai tender a infinito se a gente aplicar limite. Então esse cara aqui vai tender a infinito. Tá? Ou seja, aquilo lá, deixa eu só voltar lá no circuito, essa parte aqui vai ser tão grande, essa resistência, que a gente fala que esse circuito está aberto. Tá? Então toda a corrente vai ser drenada aqui para o núcleo. Tá? E quando ela é drenada aqui para o núcleo, aí de fato nesse tipo de circuito eu vou trabalhar só com o núcleo da máquina. Tá? A partir desta resistência, tá? A partir desse ramo lá do circuito, a gente também pode trabalhar a potência que aparece no rotor. E os parâmetros para determinar o ramo aqui, sem ser o ramo shunt, o ramo série do circuito, ou seja, todas essas resistências aqui, ó, desconsiderando o núcleo, tirando o núcleo aqui, ó, arrancando ele, tá? Seria o ensaio em curto-circuito. Na verdade a gente chama de ensaio de rotor bloqueado, onde o rotor será bloqueado, ou seja, esse S aqui vai tender a 1, tá? E aí de fato isso vai ser semelhante a um curto-circuito, onde eu vou drenar praticamente toda a minha corrente elétrica naquele ramo, tá? Então vai circular só nesse ramo aqui, e daí eu posso trabalhar só esse ramo sério, tá ok? Bom, na próxima aula eu vou trabalhar com vocês esses ensaios, o ensaio a vazio para determinar esses parâmetros e o ensaio a rotor bloqueado, tá? Lembrando que esses ensaios dependem também de alguns multimedidores para auxiliar, como watímetros, tá? Voltímetros e amperímetros, tá? Onde eu posso medir potências, grandezas de potência e grandezas de tensão e corrente para auxiliar encontrar esses parâmetros aqui de circuito, tá ok? Então é isso, espero que tenham gostado e até uma próxima aula.